Boa noite. Olá, boa noite, Carlos Henrique. Boa Você noite, está me ouvindo professora. bem? Tô bem, a senhora tá me ouvindo? Estou bem, estou ouvindo também. Então, Deixa eu convidar aqui o Pedro Paulo. Opa, professora. Olá, boa noite, tudo bom, Pedro Paulo? Você me escuta bem? Escuto bem, professora. Boa noite. Bom, boa então é um noite, Pedro. prazer estar aqui com vocês hoje, meus dois ex-alunos queridos. Para quem não me conhece, eu sou a professora Blaine Queiroz Caula, ensino Direito Ambiental na Unifor, e hoje nós vamos ter aqui um diálogo sobre a nossa experiência na disciplina, né, de Direito Ambiental. Sim, Então, sim. eu quero apresentar aqui o Carlos Henrique, que acabou de se graduar em Direito, não é isso, Carlos Henrique? Isso, professora. Acabei de me colocar. E o Pedro Paulo, que ainda é acadêmico, continua aí mais alguns semestres, né, Pedro Paulo? Estou indo agora para o sexto semestre. Em breve vamos estar concluindo esse curso. Se Deus quiser. Então, vamos aqui ter uma conversa bem informal, certo? Depois esse vídeo vai ficar disponibilizado no meu canal do YouTube. E aí, pela ordem alfabética, eu queria ouvir de você, Carlos Henrique. Primeiro, você resumisse a experiência na disciplina de Direito Ambiental aqui para os nossos ouvintes. Como foi para você estudar Direito Ambiental? Professora, foi, como eu disse já, acho que eu já disse para a senhora, foi surpreendente. Acho que essa é a palavra correta para a gente falar. Porque é uma cadeira que estava no último semestre do curso, a gente vem de semestres extremamente complicados por conta de pandemia, então é uma cadeira bem pesada para ser à distância, né? É uma cadeira que ela seria construída muito melhor se ela fosse presencial. Bom, e aí veio aquele susto da senhora ser uma pedagoga, a pessoa com métodos diferentes, que não, ela deixou bem claro no começo no primeiro dia de aula que não haveria provas, né? Que a gente utilizaria outros métodos e foi surpreendente. A cada olhar ambiental, que é a avaliação que a senhora acaba fazendo, né? Que é essa problematização que a gente faz do direito e de um fato, foi surpreendendo cada vez e xingando cada vez mais a gente a olhar de, assim, bater um olhar melhor para o direito ambiental e para o nosso ambiente, meio ambiente como um todo. Mas te deixou preocupado, assim, pós-disciplina? A sua preocupação hoje com a questão ambiental mudou? Ah, com certeza, professora. Isso me deixa extremamente. Eu saio da disciplina mais preocupado do que eu entrei, com certeza. Até porque quando a gente vai entendendo o quão o buraco é mais embaixo, né? O fato da gente vai falar hoje dos três poderes em si, e quando a gente vê que cada poder atua de um jeito extremamente simplório quando se trata do meio ambiente, né? Através dos olhares ambientais a gente vai vendo essa problematização mais aprofundada, que a gente vê o quão a gente está mal. Mesmo a gente tendo na Constituição uma grande proteção ao meio ambiente, quando a gente parte para os outros poderes, quando a gente parte para os poderes e para a aplicação no mundo real, a gente vê o quão problemático é a nossa situação e, mais ainda, como vai ser problemático o nosso futuro. Obrigada, Carlos Henrique. Pedro Paulo, a sua experiência na disciplina, o que é que você conta aí para os nossos ouvintes? Eu considero que a disciplina de Direito Ambiental foi uma disciplina muito importante no currículo. Foi muito importante a maneira como a sua didática colaborou para a aprendizagem. É uma disciplina que tem uma abordagem muito diferente, graças a esse seu método diferente. Essa questão de não ter prova, essa questão de a gente ter o olhar ambiental que é fundamental, é uma maneira de ensinar e uma maneira de trazer o aluno tanto para o estudo do método científico, tanto para um estudo de entender como produzir um trabalho, como também para o estudo por si só do direito ambiental, porque eu acho muito importante que o aluno tenha independência na hora de aprender. Então, é uma disciplina que traz muito a reflexão, que traz muito a importância do estudo da metodologia, e é uma disciplina que realmente muda a nossa perspectiva dentro do curso. Infelizmente, não é uma disciplina aí obrigatória, né, dentro do curso, deveria ser,
eu acho que a sua didática é maravilhosa, deveria ser aplicada para outras disciplinas também. Eu acho que é isso nesse sentido. E também comentando sobre essa questão da preocupação com o direito ambiental, eu sempre fui alguém que tem muito interesse pela área do meio ambiente, por essa coisa do desenvolvimento sustentável. Mas quando você estuda a questão operacional, quando você vê os doutrinadores, você vê as pessoas que tanto participaram do processo de formação, quanto aquelas que operam o direito, você vê claramente que a teoria já não é tão boa, mas a prática é ainda pior. E você fica, obviamente, preocupado, porque você vê que o problema é grave, gravíssimo, e você vê que a solução não parece estar pronta ou indicada. Então, Obrigada, Pedro Paulo. Então, agora a gente já vai direto ao ponto, né? O ponto-chave dessa nossa live, que é falar desses tão conhecidos 3 poderes da República, que estão na Constituição Federal. E a nossa discussão hoje é como atuam ou deveriam atuar, né, no enfrentamento dos problemas ambientais no Brasil. Então, Carlos Henrique, recordando aqui a questão que você respondeu, qual foi o poder que você elegeu como o mais propenso, provável a resolver esses problemas ambientais, na sua opinião? Eu comecei essa questão com um pensamento mais parcial. Eu escolhia que eu achava que o direito ao poder legislativo era quem devia atuar principalmente. Porém, depois dessa reflexão, foi que eu fui na Constituição e vi. A Constituição deixa bem claro. São os 3 poderes. Eles têm que estar atuantes na causa, não só na causa ambiental. E aí, através desse questionamento de qual desses poderes é o mais responsável, né? E como esses poderes atuam. E é que a gente verifica que deve existir esse equilíbrio e é uma coisa que definitivamente não existe. Como a Constituição, nos seus fundamentos, traz que os 3 poderes devem ser harmônicos. E é o que definitivamente não acontece. Cada um dos 3 poderes, principalmente com os direitos fundamentais, e nesse caso em especial, com o meio ambiente, são extremamente omissos, né? E dentro dessas omissões, eu deixo bem claro lá na questão, na minha resposta, especifico no caso do legislativo. Como eu disse, a nossa Constituição sai de um estado de várias constituições que não tem uma certa preocupação com o meio ambiente e com a ecologia, para o que o Cervinskas fala de opulência ecológica. A gente vai ter uma grande proteção, a gente tem uma parte dedicada à Constituição à proteção ao meio ambiente. Porém, quando a gente chega no legislativo, o nosso legislativo, apesar de ter um grande ordenamento jurídico, quando a gente fala de meio ambiente, ele é simplório, e além de ser simplório, ele é muito vago. Eu cito até o caso, um artigo que a gente leu, que fala sobre o sistema o Instituto da Logística Reversa, que ele é citado na nossa Política Nacional de Resíduos Sólidos, e é extremamente vago, não tem como aplicá-lo, e o autor lá faz severas críticas a isso. Quando a gente já vai partir para o executivo, que é quem deveria tomar ações propriamente ditas, né, a gente, apesar de falar de missões, nós observamos isso, não vamos falar necessariamente que isso é coisa desse governo, de outro, mas desde do fim da década passada, né, agora, desde 2017, 2018, a gente vem quebrando recordes na Amazônia em termos de incêndio. 2019, 2020, recorde no Pantanal. E quando a gente vai falar do judiciário, nós temos um dos primeiros principais problemas são decisões divergentes. A gente tem ali em cima, no STF, 11 cabeças que pensam totalmente diferente, que deveriam ser mais unidas, né? E eu acho que, não só de forma, mas como de matéria, chega a ser até estranho quando a gente vê na TV Justiça eles brigando, né? Praticamente eles não estão julgando, eles estão brigando. E eu trago um problema que é um problema que já é trazido pelo Paulo Cervinskas, que é a ausência de varas especiais para o meio ambiente, né? Porque nós temos certos episódios, se não me engano, em Curitiba,
e alguns outros estados, mas principalmente São Paulo, que a gente vai ter uma Câmara de Direito Ambiental, propriamente dito, porém ainda é muito raso, né? E isso é extremamente complicado. E eu faço até uma leve comparação. Quando a gente tem diversas omissões dos poderes públicos, a DPF 347 chama esse estado de coisa inconstitucional. E a gente olha para a nossa realidade. Não seria isso um estado de coisa inconstitucional com o meio ambiente, já que a gente tem omissões do legislativo, omissões do executivo e omissões do judiciário? Ok, obrigada, Carlos Henrique. E você, Pedro Paulo, você respondeu que qual seria o poder mais capacitado para resolver os problemas ambientais na sua visão? Olha, eu segui um caminho quase o oposto do colega. Eu comecei pensando em uma visão mais ampla. Eu pensei sobre a questão numa visão... Bom, se eu tenho que pensar nos três poderes, eu tenho que entender de onde vêm os três poderes, entender a fundamentação por trás dos três poderes. E eu comecei com um pensamento. Bom, a Constituição diz que é responsabilidade dos três. A teoria ao redor dos três poderes, histórica e moderna, indica que os três poderes são concorrentes nessa responsabilidade. Só que, ao analisar, eu percebi que no Brasil a gente tem uma situação um tanto quanto atípica. A gente tem um legislativo muito forte, a gente tem um legislativo que tem uma atuação muito ampla, que vai muito além do que alcançam os outros dois poderes da República. Então você tem um legislativo que tem vários atributos e vários mecanismos que são únicos dele. Ele é o único que pode diretamente regular a atuação dos outros dois sem ser regulado. O legislativo se autorregula. Apesar de existirem ferramentas indiretas de regulamento do legislativo fora dele, a regulação direta é dele. Para você processar um deputado ou então um senador, você depende da autorização da Câmara. Então você depende do legislativo para ir atrás do legislativo. E tendo essa percepção e percebendo que existe de fato uma omissão dos três poderes, para mim me parece que o legislativo é aquele que tem mais poder para solucionar isso. Porque tanto o legislativo tem capacidade de interferir nos outros, como ele tem capacidade de interferir na própria atuação. Ele tem uma capacidade especial, diferentemente dos outros, de criar leis, de modificar a Constituição. Então, isso dá a ele um poder muito amplo, porque ele pode criar, através de emendas constitucionais, por exemplo, responsabilidades para o Poder Executivo e para o Poder Judiciário que vão forçá-los a agir. Só que ele não faz. E o Poder Legislativo aqui no Brasil, a gente, além dele não fazer o que devia, ele faz o que não deve. E isso é um problema que é também muito grave. A gente tem uma bancada que é do agronegócio muito forte, e essa bancada parece, em primeiro momento, que não tem esse interesse em questões ambientais no sentido de defender o meio ambiente. Apesar de que hoje em dia a gente está vendo aí um movimento de mudança, com alguns casos aí, que é exatamente essa preocupação, porque os nossos parceiros comerciais já não estão mais aceitando. Mas isso ainda é muito lento. O Brasil precisa de mudanças agora e mudanças drásticas, que não me parecem estar no caminho de acontecer. E eu acredito que o legislativo é a peça-chave da resolução disso. Para mim, qualquer solução passa pelo legislativo e depende fundamentalmente do legislativo. E Pedro Paulo, e aí o que mais te preocupa diante dessa constatação? Porque, em sendo o legislativo, para quem não sabe, isso é uma questão da disciplina de direito ambiental, em que o aluno tem total autonomia para responder sobre esses poderes, escolher ou não algum deles, ou apontar os três como responsáveis, e a gente sabe que os três são responsáveis, mas precisamos rever em que dimensão cada poder desse consegue realmente ou evitar problemas ambientais ou resolver os que foram criados, né? Seja por empresas públicas ou privadas, pessoas físicas e pessoas jurídicas, enfim. Então, chegando a essa constatação, Pedro Paulo, o que é que mais te preocupa? Porque a forma
de composição do Congresso Nacional dificilmente vai mudar, né? Isso está lá na Constituição Federal. A capacidade eletiva, né, não vai mudar. E o que mais te preocupa, então, depois de chegar a essa conclusão de que o legislativo, hipoteticamente, seria um superpoder? Bom, a maior preocupação para mim, no caso, é que, de fato, a gente não tem essa maneira de mudar, e esse é um poder que ele pode travar o progresso de qualquer outro poder. Então, não adianta de nada você eleger um político interessado em direito ambiental, por exemplo, para presidente da República, se ele não tiver o apoio do Congresso, ele não faz nada. Ele vai conseguir ali fazer uma coisa ou outra dentro do Ministério do Meio Ambiente, mas ele vai ter as suas mãos atadas, porque muita coisa depende de emenda constitucional, depende de uma aprovação de uma lei ordinária, e tudo isso depende do Congresso. Então, você tem que mudar a maneira como o povo vota, porque a gente não pode abrir mão do voto, o Congresso não pode ser eleito de outra forma, então você precisa que a sociedade, através de vários meios, o principal deles, na minha opinião, é a educação, consiga entender melhor a função do seu voto, consiga entender melhor o que é um candidato, quais são as responsabilidades desse candidato, consiga cobrar esse candidato para que ele consiga fazer, dentro do Congresso, pressão com seus pares para, de fato, alcançar essas mudanças no direito ambiental que a gente precisa. Eu me preocupo seriamente que essas mudanças não vão acontecer. Mas, se forem para acontecer, é esse o caminho, na minha opinião. É a gente realmente ter uma educação. Por exemplo, eventos como esse acontecerem com mais frequência. É você ter isso com uma discussão ampla dentro da sociedade. Entende? Para mim é isso que é o fundamental. As pessoas precisam ter acesso ao direito, as pessoas precisam ter acesso ao conhecimento para poderem, de fato, tomarem decisões esclarecidas e de qualidade. Carlos Henrique, quer fazer alguma colocação sobre a posição do Pedro Paulo? Realmente eu me lembro, e fui muito feliz, então, em colocar os dois numa mesma live, com respostas totalmente diferentes, né, sobre esses poderes. Algum comentário, Carlos Henrique? Eu tenho, assim, no sentido, eu concordo com o Pedro, que sim, se você dá as regras do jogo, se você faz as regras do jogo, você sai na frente, né? Porém, Pedro, professora, a gente vê que não, até o professor Canutiri deixa bem claro isso, quando a gente vai falar de constituições dirigentes, e isso não só no Brasil, isso no mundo inteiro, nós temos constituições modernas que são mais dirigentes, nós vemos um avanço, por exemplo, do judiciário. O judiciário, quando a gente fala em constituições dirigentes, ele é bem mais poderoso do que ele vai galgando, né? Essa questão do ativismo judicial. Ele começa numa base e ele vai aumentando. Eu concordo que o legislativo é, em si, um problema. E também concordo que a chave para a gente resolver esse problema do legislativo, o problema do legislativo, é educação eleitoral, educação constitucional, porque nós temos ali um ensino médio totalmente tecnicista, voltado para uma prova de vestibular. Você sai do seu ensino médio sem saber seus direitos, sem saber a partir de quando você vota e por que você está votando, sem saber o mínimo de política, né, de política propriamente dita. Então, educação é a chave. Agora, eu ainda vejo com mais preocupação ainda os outros poderes, porque, por exemplo, o judiciário vai avançando. Onde há omissões, e aí é que está. O legislativo, por conta desse conflito, né, a gente tem 512 deputados, 513 deputados, e nós temos grupos diferentes que vão votando em matérias diferentes, e daqui que eles avancem numa omissão é muito difícil, diferente do judiciário, ou até mesmo diferente do executivo, que vai avançando nessas omissões de acordo com seus pensamentos. O judiciário, principalmente. E nós temos um problema dentro do Congresso Nacional, no meu entendimento, que é o processo legislativo. Atualizando um artigo ontem, que eu vou publicar sobre responsabilidade penal ambiental com um ex-aluno, eu verifiquei um projeto de lei que ele está aguardando
um novo relator, porque quem propôs o projeto já não é mais membro do Congresso. E esse projeto é de 2001. E é um projeto bem importante, porque ele propõe que, lá no artigo 24 da Lei de Crimes Ambientais, o artigo determina que o patrimônio da empresa que for liquidada, que a gente chama de pena de morte da pessoa jurídica, ele vai ser revertido para o Fundo Penitenciário Nacional. Isso é uma coisa que, no meu entendimento, não tem o menor cabimento, já que a lei é de crimes ambientais, então eu entendo que esse projeto de lei que está ainda em tramitação propõe que seja alterada a redação e que passe a constar como revertido em favor do Fundo Nacional de Meio Ambiente e não do Fundo Penitenciário Nacional, já que a lei é de crimes ambientais. Mas olha, isso tudo para dizer que nós temos um problema, só para corroborar com a posição de vocês sobre o Poder Legislativo, nós ainda temos também, além da questão eleitoral, o próprio processo legislativo dentro das casas legislativas. As proposições, a demora, quem é que cobra do legislativo sobre determinado projeto de lei que fica lá adormecido, por exemplo, o de resíduos sólidos. Eu digo sempre na aula, né, em cada semestre, que nós só temos uma política nacional de resíduos sólidos porque o Brasil foi ser sede da Copa de 2014. Então, um projeto de 20 anos no Congresso Nacional, né, ele só foi votado porque a comunidade internacional só permitiu que o Brasil se candidatasse à sede da Copa se ele tivesse uma política nacional de resíduos sólidos. Imagina. Então, votaram às pressas em 2010, 4 anos antes, para que exatamente nesses 4 anos pré-Copa, o país se preparasse, ambientalmente falando, para sediar uma Copa. Então, quem é que pressiona esse poder? Quer dizer que um determinado projeto de lei de alta relevância fica 20, 30 anos na Câmara ou no Senado e nada acontece. Então, nós não temos só o problema da composição do Congresso, nós não temos só o problema apontado aí pelo Pedro Paulo, de que ele termina se sobrepondo ao Executivo e ao Judiciário, e também essa questão de que o processo legislativo é como se só interessasse a eles. E nós, o direito, ficamos pesquisando, escrevendo e publicando textos, monografias, dissertações e teses de doutorado, citando projetos de lei que a gente sabe, ao acessar a Câmara e o Senado, quantos anos determinado projeto está em tramitação, né? O máximo que a gente consegue fazer é uma crítica, e eu duvido que o pesquisador se interesse em mandar um e-mail para o Congresso perguntando, questionando quando é que vai ser colocado em pauta de votação, por exemplo. Então, é um poder que, tipo assim, é como se ele não precisasse de a composição dele é democrática, mas é como se ele não precisasse da sociedade e não tivesse satisfação a dar, né? Vocês querem fazer alguma colocação sobre isso? Nesse sentido, professora, eu queria concordar totalmente com a senhora. É realmente isso. Eu acho que, em muitos momentos, o legislativo ele se comporta como se depois da eleição a sociedade já não tivesse influência sobre ele, e, ao mesmo tempo, a sociedade se comporta como se não tivesse responsabilidade sobre o legislativo. É uma via de mão dupla. Eu acho que isso é muito grave. E eu queria até acrescentar uma coisa. Eu acho que hoje em dia, com o advento da internet,
apesar de ainda complicado aqui no Brasil, porque tem muita gente que ainda não tem nem computador, quiçá a internet, mas com o advento da internet, com o advento de todos esses instrumentos de tecnologia que a gente está tendo, eu acho que hoje em dia já é possível a gente começar a ter experiências no sentido de uma intervenção mais direta da população. Um projeto como esse, por exemplo, já poderia você questionar a população. Faz ali um aplicativo, faz ali um site que seja, que a pessoa entre ali com seu CPF, com algum dado específico, com alguma ferramenta de segurança, e permite que a pessoa vote. Nem que não seja a votação pela aprovação ou não, mas ao menos a aprovação de que aquilo ali vá para a pauta, ou uma cobrança de que aquilo vá para a pauta. Então, assim, eu acho que a gente precisa também pensar como pesquisadores de direito, como estudiosos do direito, pensar em maneiras de solucionar esse problema que não dependam tanto assim dos políticos, da boa vontade política, né? Porque o interesse do político, muitas vezes, a senhora até comentou aí, será que o pesquisador se interessa por enviar? E será que o político vai se interessar em ler? Tem essa preocupação também. Porque o pesquisador faz a pesquisa. E muitos dos deputados e senadores são advogados, são pessoas que passaram pela academia e sabem como funciona. Não custa nada eles ir atrás, mas eles não vão por quê? Existe algum outro interesse de não ir? Ou eles não vão porque simplesmente não tem cobrança para ir? Então, eu acho que existe toda uma preocupação que a gente tem que ter em relação a isso. Em tornar a sociedade mais ativa no processo legislativo. E a minha sugestão seria em termos de ouvidoria, né? Quando o pesquisador ou qualquer cidadão brasileiro levantasse um questionamento na Casa Legislativa, por que determinado projeto de lei ainda não foi votado, e fazendo uma interpretação análoga à duração razoável do processo, que está lá na Constituição, no artigo 5º, então, a duração razoável da propositura legislativa. Seria bem interessante uma duração razoável, porque imagine um país que demora 20 anos para colocar em votação um projeto que vai determinar de que forma o resíduo e o lixo daquele país vai ser gerenciado. Você esperar 20 anos e no meio do caminho um determinado presidente da República, de uma forma ousada e inovadora, coloca o Brasil como candidato à sede da Copa, tipo assim, então a gente precisa, para uma determinada legislação ambiental, a gente precisa agora o quê? Porque já tivemos Copa e Olimpíada. Qual vai ser a próxima motivação internacional para que, sendo bem estilo Blay e Queiroz, que vocês passaram 6 meses, né? No Google Meet. Então, eu estou preocupada, porque a Olimpíada já teve, e Copa também, então não sei. Fórmula 1 sempre tem, né? Então, qual será o boom, né, que vai fazer com que determinada lei seja... determinada matéria, seja regulamentada no Congresso por força de uma pressão internacional. Tipo, isso é realmente o que a gente pode chamar de retrocesso ambiental. Por quê? Porque a Copa já passou, a Alemanha já ganhou, a política é de 2010, então ela tem nada mais, nada menos que 11 anos de idade, não é isso? E nós ainda continuamos, é como se a gente ainda estivesse no zero. A velocidade, zero. Se a gente parar para refletir e os problemas que a gente descobre através dos meios de comunicação com ou sem fake news, dá para perceber que nós não chegamos nem a 10 km por hora com relação à logística para gerenciar os resíduos, a logística reversa daqueles produtos que a lei determina que estão sujeitos, que a gente, inclusive, na disciplina
comentou que, por exemplo, por que a indústria cosmética ficou de fora? Por que que a indústria de bebidas ficou de fora? Afinal, existe uma coisa chamada lata, né? Cerveja em lata, Coca-Cola em lata, né? Já fazendo aqui a propaganda sem querer fazer, né? Mas é uma propaganda que o tiro sai no pé. Porque na hora que eu falo nessas empresas, eu estou querendo dizer o seguinte: oi, Coca-Cola, logística reversa, alguma coisa, você se liga, né? Então, assim, é realmente preocupante, né? Quando a gente. Vocês querem dar algum recado aí para os nossos telespectadores com relação a como nós devemos nos comportar como cidadão em relação a esses três poderes, depois dessa experiência da disciplina de direito ambiental? Vocês tinham essa preocupação com os poderes ou estudarem direito constitucional? Existem três poderes, eles são harmônicos independentes entre si. A teoria de Montesquieu. Não, né? eu acho, professora, assim, que, primeiro, acho que para a maioria dos alunos, essa só é o primeiro contato, e depois você inicia no meio do curso, que é, por exemplo, o caso do Pedro, você vai muito mais para as cadeiras práticas, você vai parar de refletir tanto, né? Eu vejo o quão atual é essa nossa discussão, sabe? Essa questão da gente olhar sobre o legislativo, sobre essa questão do atraso, né, a mora legislativa. A figura do presidente das câmaras, que eles sentam em cima das coisas e não deixa nada progredir, né? Essa figura que para mim deve ser revista. Eu não sei se é a opinião dos colegas, da professora, do colega no caso, que é uma figura que tem o poder sobre aqueles que, na Câmara dos Deputados, sobre aquelas 500 pessoas, sobre aquelas 500 cabeças, e ele decide ali muito bem o que ele vai fazer naquela legislatura. Concordo, por exemplo, eu acho muito interessante esse pensamento do Pedro, da questão da gente achar formas do cidadão e do acadêmico, não só de direito, que a Constituição de Ciência como um todo ajuda todas as áreas, essa é a beleza do direito, que elas comunicam com todas as áreas, de como a gente vai lá e pressionar. A senhora fala na questão da ouvidoria, a gente tem que ter talvez uma ampliação do mandado de junção, por exemplo, para nós juristas, não sei, mas a gente tem que conseguir isso. E acho que falando, professora, a senhora fala de um evento internacional que vai estimular a produção legislativa no Brasil. Eu acho que a próxima coisa que vai estimular a produção legislativa no Brasil e as ações do governo é o bolso. Nos próximos anos, a gente vai. Estudos estão dizendo isso, nós vamos entrar numa crise pesada, além da questão do coronavírus, da Covid. O nosso país está extremamente atrasado em questões de legislação e de execuções de proteção ao meio ambiente. Nós já perdemos uma quantidade absurda de dinheiro do Fundo Amazônia, por exemplo, que servia para proteger. Nós temos um descaso gigantesco com os órgãos de proteção ao meio ambiente, e isso só vai cada vez mais atrapalhando. Por exemplo, atrapalhando o nosso acordo no Mercosul, internacionalmente. Então, o cenário ainda, eu acho que eles só vão mudar, ou melhor, eles não vão mudar nunca. Porque eu acho muito difícil, pelo menos no futuro próximo, eles mudarem. Mas eles vão ter que mudar uma ação. Eles vão ter que demonstrar coisas porque o bolso vai doer em alguma hora. A população vai ficar mais efervescente, né? Vai entrar em descontrole porque se a gente não mudar, é só um buraco. Nós temos aí a crise energética, né? Pois é. Uhum. É a primeira. Bandeira vermelha é só o começo. O problema é não ter energia. Sim. Sim. Esse é um problema muito grave aqui no Brasil, que já se arrasta de muito tempo, né? A questão da matriz energética do país, que é um problema que fala tanto com o direito administrativo, fala com o direito ambiental, fala com muitas áreas. E assim, eu acho que essa mudança que o colega fala já está começando. Só que ela ainda é muito tímida diante do tamanho do problema. Esse é um dos grandes problemas do Brasil. As nossas mudanças são muito tímidas. O Brasil vai muito devagar. Então, um projeto que a gente precisava que tivesse sido votado 20 anos atrás, ainda está sem relator. Então, a gente tem esse tipo de problema aqui no Brasil. A gente tem aquela mudança do licenciamento ambiental, que
foi tocada ali a toque de caixa, basicamente, e é aquela coisa. Estava esperando há um tempo, porque o projeto é antigo, e que quando viram a oportunidade botaram para frente. É uma coisa que não vem para resolver, vem para piorar, mas que foi travado ali, eventualmente foi travado. Por quê? Porque perceberam que aquilo ali ia atrapalhar o agronegócio, que aquilo ali ia atrapalhar a indústria. Então eu acho que essa mordida no bolso já está vindo. Essa mordida desse prejuízo eleitoral já está vindo. Por quê? Porque a pessoa não sabe o que é um incêndio na Amazônia aqui no Nordeste, mas a pessoa sabe o que é falta de luz. E esse é o tipo de problema que vai começar a bater com mais frequência. Então, assim, eu acho que a mudança está vindo. A questão é em que ritmo vai ser essa mudança e se essa mudança vai ser de fato para melhor. Porque é muito possível também você fazer todo um lobby do meio ambiente e continuar deixando a população de fora. Você não fazer as mudanças que precisa fazer dentro da sociedade. Isso também me preocupa muito. É que o problema ambiental, ele é um que deixa muito claro, muito escancarado os problemas do Brasil. Mas os problemas que causam o problema que a gente tem dentro do direito ambiental são os mesmos que causam problema em todas as outras áreas. É o problema da cadeia superlotada, é o problema das chacinas que estão acontecendo aí por causa de operação policial. Tudo isso vem da mesma natureza de problema. Vem de uma falta de regulamentação, vem de um poder omisso por anos. Porque não é uma omissão de um dia, é uma omissão de anos. Eu acho que isso é muito grave aqui no Brasil. Eu acho que a mudança vem, mas tem que ver o ritmo dessa mudança. Eu acho que a sociedade também tem que estar alerta, né? Porque a gente tem que ser parte dessa mudança. Não podemos ficar alheios à mudança. Não, com certeza, eu concordo totalmente com isso. Bom, e vocês, como parte dessa mudança, então eu vou intimá-los publicamente a transformarem a questão dos três poderes em um artigo, certo? Para publicarem no livro do Diálogo Ambiental Constitucional Internacional, que eu estou sempre fechando um volume, né? Então, na atual semana de férias, eu estou montando o volume 19 para, depois dele, iniciar o 20. Então, o cavalo está passando selado aí na porta de vocês dois. Né? Pedro Paulo diz que não gosta de formatar, contrata uma pessoa. O mais importante é o que está escrito, não é quem formatou. Qualquer pesquisador, ele pode se dar o direito de não gostar de informática, de não gostar de formatar o texto dele e consegue um profissional, né, que faça essa parte. Por quê? Porque essa parte, o profissional que formata, não vai substituir o que você escreveu. Então, o que importa é o que o pesquisador tem na cabeça e vai escrever para que a sociedade tenha a oportunidade, né? O cavalo passa selado também na porta de cada um e aproveita quem usa a inteligência a favor, né? Do direito à vida, por exemplo. A pandemia vem mostrando que o mundo é dos inteligentes. Eu gostaria, professora, de deixar bem claro para as pessoas que estão assistindo a gente e os novos alunos que vão vir e possam estar assistindo esse vídeo no futuro, na consistência desde o primeiro dia de aula, a senhora falar nisso, de produção científica. A gente tem que produzir conhecimento e, mais importante ainda, a gente tem que passar conhecimento. E fica os meus parabéns à senhora nesse sentido. O Pedro Paulo, ao contrário de você, ainda vai ter a chance de ser meu aluno de mono, né, Pedro Paulo? Ele tem a chance de ser aluno de mono 1 e orientando em mono 2, né? Porque mono 1 ele pode ser as duas coisas. O aluno na sala, que eu ensino a disciplina, e eu orientar o conteúdo. E orientar na mono 2. Independente se é meio ambiente, se não é meio ambiente. Mas aí você, Carlos Henrique, a sua monografia foi sobre o quê? Professora, foi sobre o conceito de baixa renda como requisito no benefício de prestação continuada, mas também uma análise sobre esse conceito em outros programas de distribuição em renda de massa, no caso o programa Bolsa Família e agora mais recente o auxílio emergencial.
Pronto, com certeza tem constitucional, né? Nossa, que Não, tema com certeza, fundamental. com certeza. Então, pronto. Cara, Você, Carlos Henrique, não está de férias, tá? Você apenas colou grau, então você passa a ter a obrigação de publicar 2 artigos. Um fruto da mono e o outro, que eu não abro mão, que é sobre os 3 poderes, né? E o meio ambiente. Por quê? Porque a gente precisa realmente falar e fazer, né? Por exemplo, antes da gente concluir, analogamente falando, o que é que eu penso? Da mesma forma que hoje o Poder Judiciário, hoje não, né? Desde 2004, com a reforma e a emenda, né, que alterou o funcionamento do Judiciário, então o Conselho Nacional de Justiça, ele está ali sempre diligente, né, atento aos passos do Poder Judiciário. O Tribunal de Contas, se não está, ou se já esteve, ou deve estar, atentos ao Poder Executivo. E aí, só para corroborar com a problemática que o Pedro Paulo trouxe aqui, porque aí a gente iniciou a live com um problema e termina com 2. O primeiro problema é quem realmente tem mais capacidade para as questões ambientais, e o segundo problema, que esse vai ser difícil de resolver também, é como melhorar o nosso poder legislativo. Então, e aí o legislativo, quem realmente está preocupado com o legislativo? Porque o CNJ está preocupado com o judiciário e o Tribunal de Contas dos estados e da União preocupados com o poder executivo nas 3 esferas de governo, municipal, estadual e federal, e com o legislativo. Alguém preocupado? Tese, segundo a célebre... Constituição, é a Comissão de Direito e Justiça do próprio Legislativo, né? Na Câmara dos Não, mas Deputados aí e no Senado. Mas isso aí a é o que eu pergunta digo. né? A teoria e a Isso prática aí, faz toda a diferença. Isso aí é imparcialidade. Pois é. Isso aí é o que eu digo sobre o licenciamento da obra pública, que o Estado ele se autolicencia, diferente do licenciamento da obra privada, né, da empresa privada para uma empresa pública. Então, é um problema de difícil solução, né? Lembrando que Portugal é um outro sistema, é um sistema misto, né? Parlamentarismo e presidencialismo. Daria uma outra live a gente discutir aqui Portugal, mas o que eu quero dizer é que eles, além dessa diferença, que é uma diferença grande, né? Nós somos presidencialismo, e aí Portugal tem uma justiça autônoma, tem um tribunal superior administrativo, que aí eu quero acreditar que faz a diferença. Você tem uma justiça administrativa independente, corroborando com o que o Carlos Henrique levantou aí com relação às varas especializadas em meio ambiente, né, Carlos Henrique? Que é um pecado capital do Código de Processo Civil, e não sou eu que estou dizendo isso, são os processualistas. Nossa, eu só corroboro e divulgo, mas eu acredito que Portugal, em termos de direito administrativo, está muito à frente do Brasil, né? Então, isso facilita porque direito ambiental está totalmente inseparável do direito administrativo. Com certeza. Nossa, não tem nem como, professora. não tem nem como imaginar, porque boa parte da operacionalidade do direito ambiental é feita pelo direito administrativo. Sim, sim, com certeza, professor. E até aí, se a senhora me permite, a gente tem que pensar também, assim, indo um pouco contra o que eu tinha dito, até de o poder legislativo é o com mais poder, a gente tem que lembrar que o poder judiciário tem uma responsabilidade fundamental, porque se o poder legislativo pensa no abstrato, o poder judiciário é que tem que resolver na prática. E na prática, é por isso exatamente que o São Paulo tem, porque eram muitas demandas, né? Tem muito a ver com excesso de demanda para poder criar isso lá. Então, eu acho que o Poder Judiciário tem que ser mais ativo nessa questão aí. Porque o problema é deles. Quem tem que resolver no final do dia é eles. Quem está sobrecarregado são eles, do Poder Judiciário, né?
Eles têm, digamos, uma prestação de contas a ser feita com a sociedade, né? Quer queira, quer não. Com certeza, professora. E fica aquela frase, né, quando a gente fala do legislativo, né, de quem observa o observador, né? E a questão do judiciário, o que o Pedro agora está falando, dessa questão dele ser mais ativo. Gente, a gente está falando de mora, quando a gente fala em mora legislativa, comissão legislativa propriamente dita, a gente só teve uma mudança no Supremo Tribunal Federal em 2007. Até 2007, quando se declarava mora legislativa, a gente declarava mora legislativa e ponto. Você não estabelecia nada para a mudança do legislativo. Então a gente tem um pouco mais de 10 anos que muda esse entendimento do Supremo para ele ser mais propriamente ativo. Só que aí vem outro problema. Até onde ele vai ser ativo? Exato. Quem é que vai dar o limite para ele ser ativo? Então, de novo, apesar de ser muito simplista afirmar que os poderes têm que ser harmônicos, no fim das contas eles têm que ser harmônicos, porque senão vira uma confusão. Vira o Brasil. Uma desordem, né? Vira o Brasil. Vira o Brasil. Vira o Brasil. Porque, assim, a Constituição fala de poderes harmônicos entre si e isso acaba no artigo 2º, porque no resto da Constituição a gente já falta harmonia. E na prática falta mais ainda. Os poderes só se agravam, só atrapalham um ao outro na sua ação. É um poder decidindo uma coisa, o outro vai e desfaz ou não bota em prática. Então você tem realmente esse problema grave. Eu tenho um exemplo latente sobre isso. A lei cearense da vaquejada foi julgada pelo Supremo como inconstitucional, sob a relatoria do ministro Marco Aurélio. Isso não foi agora, já tem uns 2, 3 anos. E aí, pronto. Como ia ser precedente, né, em todo o país, o que é que o Congresso fez? Olha, vamos fazer o seguinte, vamos acabar com essa brincadeira, lei cearense, lei pernambucana, lei baiana. Vamos fazer o seguinte, vamos logo colocar isso na Constituição, né? Porque aí qual é o problema? A Constituição prevê a possibilidade de proposta de emenda constitucional. Uma vez aprovada, né, vira emenda. Então, qual é o problema? Nenhum, zero. E aí, realmente, acrescentou um parágrafo na Constituição, que é o parágrafo 7º, e é interessante porque o cuidado, muitas vezes, quando eles querem, eles têm um cuidado excepcional, porque o parágrafo diz que não viola o outro inciso do mesmo artigo, que é o 225, que é o artigo mãe do meio ambiente, né? A mãe constitucional do meio ambiente. Então, já deixa claro que aquele parágrafo não altera o inciso 7 do parágrafo 1º, que é um inciso que proíbe prática de tortura com os animais. E aí vão mais longe e colocam como uma prática desportiva. Só que isso não afasta a possibilidade de uma ação direta, né, de inconstitucionalidade. Então, assim, eu estou preocupada onde é que está a harmonia. Porque o que é que eu entendo? Olha, se um ministro julga uma lei cearense inconstitucional, escreve no seu relatório que vaquejada é uma prática de tortura aos animais, eu fico pensando assim, precisa legislar ainda sobre isso? Dentro da teoria de Montesquieu. Porque essa harmonia, no meu entender, ela tem que ser pró-sociedade. Total. Tem que ser uma harmonia que só sempre, né, e inegavelmente beneficia a sociedade. Está lá na Constituição, professor. A gente não pode admitir retrocessos sociais. Nós não podemos admitir isso. Por parte de quem for. Seja do legislativo, do executivo ou do judiciário. E quando, por exemplo, esse exemplo que a senhora falou aqui é latente. Latente.
O fato é muito pesado, um fato de um ministro do STF, um fato do peso que a nossa corte tem, da dita guardiã da Constituição, fala que a interpretação que ali é que é inconstitucional, é óbvio que o outro poder deveria respeitar isso. Fala-se tanto também, outra crítica, fala-se muito do ativismo judicial, e que ele, por exemplo, cala a boca esse ano, né? Esse ano que o STF é muito político, que o STF exagera nas suas decisões. Mas não seria e que ele contribuiria mais ainda para essa questão da desarmonia. Mas não contribui muito isso? A gente não respeitar uma decisão judicial? Aí você faz todo um arranjo, né? Todo um arranjo para tornar aquilo constitucional e ainda desmoraliza a nossa corte. Então, é extremamente grave isso. Não, e ainda é muito grave. E isso é só um exemplo, né? Tem outros, mas esse é emblemático porque o ministro, ele escreve no relatório que é uma tortura aos animais, ele faz uma consulta à comunidade científica, então, assim, tipo, a doutrina, ela é e sempre será a fonte do direito, gostando ou não. Tá? E ainda bem, porque imagine se a única fonte do direito fossem as leis. Seria o terror. Com essa problemática que nós estamos levantando aqui, né? De luta de braço, quem manda mais. Mas é muito claro para mim, porque na hora que a lei cearense foi julgada inconstitucional, logo, imediatamente, apareceu uma PEC. E ela foi rapidamente também colocada em votação. Por quê? Porque aí aquilo ali precisava chegar na Constituição e não mais em lei de qualquer estado. O que cabe aos estados agora é regulamentar a vaquejada dentro do seu espaço. Entendeu? Então, a nossa discussão aqui não é se vaquejada é ou não uma tortura aos animais, porque o ministro Marco Aurélio já teve essa incumbência de dizer para a sociedade brasileira. Independente, o posicionamento dele não é porque a lei é do Ceará. Poderia ser do Ceará, do Maranhão, do Amazonas, do Acre. Não é a questão de onde a lei surgiu, mas o que a lei dispõe, né? A matéria regulamentada na lei, né? Então, no caso, prática da vaquejada. Mas isso é um problema cultural que a Espanha também vivencia com as touradas, né? Então, há um grande problema em definir o que é e o que não é cultura num determinado país. Mas, olha, foi um prazer estar aqui com vocês. Essa nossa live vai ficar no meu canal do YouTube. Surgiu alguma matéria, viu, que inquiete vocês, pode falar comigo, a gente faz outra live. E não demora para surgir, né? É só assistir televisão. Se você assiste televisão e se você usa o Instagram, você está 24 horas ligado nos problemas ambientais do Brasil, né? Entra ministro, sai ministro, né? Que, aliás, demorou, né? Demorou. Eu achava que depois daquela gravação fosse questão de 24 horas, mas não. Meses se passaram, né? E aí, enfim. Mas olha, foi um prazer. Ano, né? Mas depois da gravação, foi em março, abril ano passado, quando teve aquela confusão. Eu acho que sim. Mas olha, foi um prazer tê-los aqui hoje, a gente debatendo. Vou esperar o artigo de vocês, tá? Vou mandar no WhatsApp as regras da publicação do Diálogo Ambiental Constitucional Internacional e fico à disposição para outras lives, para a gente continuar esse debate tão importante para a sociedade, né? E que a gente possa realmente ser uma fonte de educação ambiental, né? Podemos ser parte desse processo civilizatório ambiental, né? Vamos propagar os nossos conhecimentos
para que realmente o país prospere, né? Para mim, operar com o direito é exatamente isso, é você poder transformar a sociedade, né? Vocês querem deixar alguma mensagem aí para os ouvintes? Eu quero, professora, primeiro agradecer ao semestre, agradecer o convite para essa live e vamos tentar aí cumprir as missões, né? Vamos ver se vai dar certo, se Deus quiser vai. Agradecer ao colega Pedro, que a gente teve muita discussão boa nas nossas aulas. E fica essa mensagem para os futuros alunos da professora de quando a senhora falou que é para mandar para a nossa secretária de saúde nossos olhares ambientais, quando vamos ter mais proatividade na nossa produção científica, façam, mudem a sociedade, né? E o direito serve para isso. As leis, como a senhora falou, lei que está no papel, ela já chega atrasada. A nossa produção científica é um retrato da atualidade. E fiquei esse agradecimento. Uma boa noite a todos. Você, Pedro Paulo, alguma mensagem? Eu também queria agradecer muito a senhora, pessoalmente, agradecer pelo trabalho dentro da disciplina, por essa didática diferenciada, apoiar que a senhora continue com isso por muitos anos ainda, que eu acho que muita gente precisa disso na sua formação, se despertar, precisa acontecer com mais frequência, também assumir o compromisso dentro dessa intimação da senhora aí, do artigo. Pode contar comigo para as lives, porque a senhora quiser. Gostei muito desse semestre. Estamos aí. Também incentivar as pessoas a, mesmo que não sejam operadores do direito, mesmo que você vá trabalhar, sei lá, com o que você vai trabalhar, mas vamos nos interessar, vamos estudar, vamos aprender sobre política, vamos aprender sobre direito, vamos aprender sobre tudo isso que é muito importante. Vamos atrás da ciência, que eu acho que é fundamental para o nosso país, para o nosso futuro, para nós como pessoas. Eu acho que é essa mensagem que eu queria deixar para todo mundo. Pois obrigada a todos. Um beijo aí para vocês e até a próxima. Tchau, professora. Tchau, professora. Tchau. Boa noite.